Vamos entrar agora na oração de petição. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Até agora nada pedistes em meu nome. Peçam e recebam. Para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa. Jesus está dizendo, olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Por quê? Porque eu não tinha vindo ainda. Eu não tinha chegado. Agora que eu cheguei, agora tudo que vocês forem pedir, peçam no meu nome. No nome de Jesus. Não é assim que a gente ora? E recebam, para que a alegria de vocês seja completa. Mostrando o quê? Que tem coisas, irmãos, na vida da gente, que se Deus não fizer, a sua alegria não pode ser completa. Simples assim. Então tem coisas que você precisa receber, senão você nunca vai ter uma alegria completa, plena. Dá um exemplo aí, pastor. Uma pessoa que serve ao Senhor, está casada com uma pessoa que não serve a Deus. Ela vai ter lutas constantes. Por quê? Ela está pensando para a direita, a pessoa está pensando para a esquerda. Ela está pensando para a esquerda, a pessoa está pensando para a direita. Ela quer ir para frente, a pessoa quer ir para trás. Ou seja, não vai haver uma plenitude de alegria até que essa pessoa, esse cônjuge, se entregue a Jesus. A não ser que esse cônjuge que não se entregou ainda, seja uma pessoa muito cordial, muito tranquila, muito fácil de lidar, prudente, vai dar para conviver. Mas pensa, por exemplo, como eu já conheci uma pessoa que estava aqui em oração servindo, passava um pouquinho das 10, quando ela chegava no portão, o marido falava assim: hoje você vai dormir na rua. Por quê? Porque não era você estar na rua até agora. Não, eu estava aqui em cima orando com os irmãos, com a igreja. Não, você vai ficar na rua hoje. Aí ela tinha que ir para a casa da irmã para dormir. O marido chegava embriagado, já agrediu, já atirou na direção da pessoa. Ué, não acertou não? Até hoje não sabe para onde que essa bala foi, mas deu um tiro em direção ao esposo. Você vai para a igreja? Não. Estava arrumada para ir para a igreja. A irmã, desesperada do lado: o que foi que você está desesperada aí? Ela falou: graças a Deus que você falou que você não ia para a igreja. Ele estava com uma faca atrás nas costas, ele ia te esfaquear aqui agora. E ela falou: eu não sei por que eu falei não, que eu ia falar sim, eu estava pronta para ir. Perdi o controle dos lábios e falei não. Essa pessoa tem uma alegria completa? O que você acha? Não, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Existem áreas na vida da gente, irmãos, uma pessoa que está tentando emprego, não consegue, está passando por muitas dificuldades, não tem, às vezes, uma qualificação que exige para poder exercer determinada função. Então ela tenta um lugar, tenta outro, as portas se fecham para ela não consegue trabalhar. Os clientes não aparecem e ela corre atrás de um lado para o outro, o emprego não aparece. Essa pessoa tem uma alegria completa sem trabalhar, sem ter o ganha-pão dela? Não. É isso que Jesus está falando. E é por isso que eu não gosto de ouvir certas mensagens que desestimulam as pessoas a pedir. Fala: não peça nada a Deus, só agradece. Irmãos, não tem como você só agradecer. Fala para mim aí a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dê quando? Hoje. Então, se eu estou pedindo para hoje, não estou pedindo para amanhã, então Jesus está me dando um entendimento de quê? De que amanhã eu vou ter que pedir de novo. É claro que eu não fico todo dia pedindo pelo pão, mas é uma consciência de que todos os dias eu dependo dele, do pão de cada dia, ele fala. Mostrando que eu preciso todos os dias pedir. Eu peço todos os dias pela minha vida, pela minha família, pela igreja, irmãos. Jesus está incentivando a pedir, né?
Não nos deixe cair em tentação. Isso é um pedido, me livra. Então, Jesus está falando, olha, peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. Segundo versículo que a gente leu, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha só, ele está incentivando você a pedir de novo. Falando que tudo, ele fala tudo, e tudo quanto. Essa palavra tudo, irmãos, ela abrange muita coisa, sim ou não? Tudo. Por que Jesus usou tudo? Ele está brincando comigo? Por que ele não usou outra palavra? Ele tinha que usar tudo. Ele quis usar tudo porque ele está falando tudo, né? No nome dele. E quando você recebe, é você que é glorificado? Ele está falando. Quem que é glorificado quando a gente recebe? Deus. Deus. Por que ele é glorificado? Porque as pessoas veem, você vê também como ele é bom. E como Jesus foi perfeito na obra dele. Porque quando você recebe agora, o Pai é glorificado através do Cristo. Por quê? Porque foi através do sangue dele que agora ele te garante tudo o que você pede. Ele está falando, eu farei. Ele está dizendo o seguinte, eu garanto que você vai receber. E o Pai vai ser glorificado. Está vendo só como que é diferente do que a gente ouve às vezes? Parece que você está pecando quando você pede. E Jesus está falando que o Pai vai ser glorificado quando você pede. Então, pedir, oração de petição, de súplica, intercessão, é quando você está pedindo por você está pedindo por alguém, tá? Você está clamando por alguém, você está intercedendo por essa pessoa. Deus está mandando você pedir e interceder. E o último versículo que eu coloquei aqui, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí alguém pode pegar esse versículo aqui e falar assim, aí, tá vendo, tem que pedir segundo a vontade dele, senão a gente não recebe. Claro que é segundo a vontade dele. Eu nunca disse que a gente pede fora da vontade dele e Deus dá. O que a gente tem que entender qual é a vontade dele. Se você ora dentro da vontade de Deus, ele está garantindo que você vai receber. E como que eu sei qual é a vontade de Deus? Através da aprendizagem da palavra. E aí ele vai falar aqui, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, é claro, né? Segundo a vontade dele, no verso anterior, sabemos o quê? Que alcançamos, está no passado, as petições que lhe fizemos. Então significa que você sabe que recebeu já, antes de receber, antes de ver, você sabe que já recebeu. Por quê? Porque você pediu segundo a vontade dele. Então é diferente do que a gente ouve também, que a gente fala assim, a gente ouve assim, você ora, irmão, se você receber, é porque foi da vontade de Deus. Se você orou, irmão, e não recebeu, irmão, é porque não era a vontade dele. Não. Você tem que saber qual é a vontade dele antes de pedir, e não depois. Você não recebe para saber se era a vontade de Deus. Porque se você está esperando receber para ter a certeza que Deus quis te dar, então isso não é fé, porque a fé não espera receber para crer, a fé crê antes de ver. Por quê? Porque a fé sabe que você já alcançou, está aqui, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, não é que vamos alcançar, sabemos que alcançamos, ou seja, antes de ver, eu já sei que alcancei. Por quê? Porque eu pedi segundo a vontade dele. Então eu tenho que saber qual é a vontade do meu Pai, para eu pedir e ter a confiança de que eu fui ouvido. Por isso que o crente tem que procurar conhecer a vontade do Senhor. Nós devemos andar na vontade do Senhor, nos propósitos dele. Conhecendo o que a Bíblia fala a meu respeito.
o que Deus pensa a meu respeito. Qual é a vontade de Deus a meu respeito? Ele quer que eu tenha saúde? Ele quer que eu prospere? Ele quer que eu tenha uma vida longa? Ele quer que a minha família seja abençoada? Ele quer abençoar a minha casa? Enfim, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Mas e quando a gente não sabe qual decisão tomar? Aí a gente não sabe ainda qual é a vontade do Senhor. Então aí você vai se consagrar, lembra? Semana retrasada, falamos sobre a oração de consagração. Eu disse que Jesus falou, se não for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ali Jesus estava se consagrando, deixando a vontade de Deus prevalecer, porque ele sabia qual era a vontade do Pai, que era a cruz. Mas tem situações que a gente não sabe. Então a gente vai consagrar ele da mesma forma. Senhor, eu não sei que decisão tomar, mas eu coloco a minha vida nas tuas mãos, o meu coração nas tuas mãos, e eu creio que o Senhor vai me conduzir e vai me esclarecer qual decisão eu devo tomar. A oração de petição e súplica tem ainda aqui, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de quem? Todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida o quê? Tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, Paulo está dizendo aqui como que a igreja vai ter paz. É orando pelas autoridades, por todos os homens, pelos nossos chefes, patrões, família, colega de trabalho, de escola, faculdade. É assim que a gente adquire e tem paz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônica 7,14. Então a igreja hoje tem que entender que é assim que ela vai alcançar a paz. Tá? Hoje a igreja, ela deve apresentar os nossos princípios, a igreja deve exercer o seu direito político, a igreja precisa se posicionar firme contra os seus valores? Deve, mas a igreja tem que tomar cuidado de não achar que é na força humana que isso vai acontecer, porque não é. Paulo está falando aqui, como que a gente adquire paz, como que a igreja vive a plenitude de Deus. É como? É levando o evangelho, mostrando o caráter de Cristo, mostrando o amor de Deus, mostrando também a santidade de Deus, mas com sabedoria. E se tiver que ser perseguida, vai ser, mas a igreja não pode entrar na carne, tentar pela carne, fazer valer os seus direitos na carne, não. Desonrando, desrespeitando, agredindo com palavras, não é assim, tá? E aí a gente vai aprendendo a pedir, a interceder, a suplicar, tá?